Intervenção na segurança pública do Distrito Federal e investigações sobre os atos terroristas do último dia 8 em Brasília. Apuração de responsabilidades sobre a crise humanitária que assola a população Yanomami em Roraima. Medidas para aumentar o controle sobre o porte e a posse de armas de fogo e outras ações para a segurança pública. Assuntos que são tratados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, com quem nós conversamos agora aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, um prazer falar com vocês que estão aqui comigo no estúdio, todos aqueles que estão nos acompanhando por rádios em todo o país, acompanhando também pela internet. Ministro, o senhor vai receber até amanhã um relatório do interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, com informações sobre erros e omissões das forças de segurança nos atos de terrorismo do último dia 8. Já há dados preliminares sobre essa apuração e a nomeação de um novo secretário de Segurança Pública para o DF hoje significa que os problemas relacionados aos atos daquele domingo estão sanados e a intervenção não precisará ser prorrogada? Em relação aos atos ocorridos no dia 8, sim, não há dúvida que houve a superação da situação com a intervenção federal determinada pelo presidente Lula, ou seja, a causa constitucional ensejadora da intervenção foi vencida. Por isso mesmo, a previsão é de que não haja prorrogação e o Distrito Federal volte a cumprir plenamente seu papel constitucional na gestão do seu sistema de segurança pública. A previsão é que isso se estenda até o dia 31, a governadora em exercício anunciou o novo secretário exatamente para possibilitar uma transição em relação à segurança pública. Nós tivemos no dia 8 um evento muito grave, um evento ensejador da configuração de vários crimes. Isso tudo está sendo apurado pela Polícia Federal e também pelos próprios sistemas do governo do Distrito Federal. O interventor Ricardo Capelli providenciou essas apurações. Temos já alguns resultados que mostram que houve, infelizmente, omissões gravíssimas no planejamento e na execução do sistema de segurança pública por parte do Distrito Federal, e é isso que vai ser apresentado à sociedade para que, no momento próprio, o Poder Judiciário defina as punições cabíveis àqueles que falharam, erraram ou cometeram crimes. Ministro, uma das medidas adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, logo após o episódio de vandalismo, foi criar um canal de denúncias sobre os criminosos. Por esse canal, já chegaram mais de 100 mil denúncias. Quais são as principais informações trazidas por elas? E mais, o canal tem sido eficaz também para identificar aí financiadores e mentores aí da invasão? Nós temos 3 inquéritos policiais abertos. Um que se refere a executores, ou seja, pessoas que estiveram fisicamente na esplanada. Nós temos outro relativo a incitadores e organizadores. E nós temos um terceiro sobre financiadores. Então, nós temos níveis diferentes de colaboração, mas quero agradecer a todas as pessoas que enviaram fotos, imagens, filmes, nomes. E sim, essa colaboração tem sido muito efetiva. Nessa semana mesmo nós tivemos a prisão daquele cidadão que destruiu aquele relógio histórico no Palácio do Planalto, e nós havíamos recebido informações, inclusive, da sociedade. Então, é preciso que as pessoas continuem colaborando. Nós temos, evidentemente, outros métodos, que não apenas essas sugestões que nós recebemos por esses canais. Nós temos investigações que envolvem depoimentos, provas periciais, e também nós temos apreensão de celulares que estão sendo analisados. Então, com certeza, as pessoas que não estiveram na esplanada, mas que foram responsáveis por crimes graves, serão apresentados pela Polícia Federal à Justiça, para que a Justiça possa julgá-los. Agora, ministro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem adotando outras políticas voltadas para a salvaguarda de direitos democráticos. Foram criados, por exemplo, o Observatório da Violência Nacional contra Jornalistas e o Observatório Moise Kabagambe, voltado para direitos de imigrantes em território brasileiro. Como é que esse tipo de ação ajuda esse público-alvo? Nós precisamos difundir bons valores, bons princípios. Portanto, combater o extremismo é uma tarefa dos políticos, mas não só. Nós precisamos combater a cultura da violência, a cultura do ódio. O cybercrime, por exemplo, o cyberódio, está aí sendo difundido para além da política. Então, quando você cria essas instituições que envolvem a participação da sociedade ou de segmentos profissionais, nós estamos ajudando a que bons valores
de fraternidade, de respeito às diferenças, de respeito aos papéis de cada um, sejam, de fato, praticados por toda a sociedade. Tivemos o Observatório Moise, que se refere à situação dos refugiados, imigrantes, lembrando que nós temos centenas de milhares, quiçá milhões de brasileiros e brasileiras morando em outros países, e nós não gostamos quando essas pessoas são maltratadas, porque são familiares nossos, são compatriotas nossos. Então, do mesmo jeito que a gente não gosta que um brasileiro ou brasileira sejam maltratados, nós não devemos praticar aqui no Brasil práticas ilegais. Então, o Observatório vai combater, prevenir, assim como também o tema dos jornalistas, porque isso se refere à liberdade de expressão, que é um conceito que o presidente Lula defende. Ministro, agora um outro assunto importante. O senhor esteve com o presidente Lula no último fim de semana em Roraima para ver de perto lá a situação humanitária envolvendo os Yanomamis. E depois disso, o senhor determinou a abertura de um inquérito para apurar se houve crime de genocídio nos últimos anos. O senhor poderia explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como esse caso pode se enquadrar nesse tipo penal e o que pode acontecer se a conclusão do inquérito for essa? Nós temos uma lei sobre genocídio no Brasil, que é bem antiga, sancionada por Juscelino Kubitschek em 1956. Essa lei ainda está em vigor e ela prevê vários tipos de genocídio, de tipos de práticas de genocídio, o que envolve matar, mas envolve também violar a integridade física e mental, envolve também práticas comissivas, omissivas, ações, omissões que levem ao extermínio de um determinado grupo étnico. Com o que eu vi, com aquilo que a sociedade viu, eu não tenho dúvida que havia, infelizmente, não só negligência, como também uma certa intencionalidade que vai ser apurada pela Polícia Federal. Então, esta lei em vigor garante que haja investigação, determinei a Polícia Federal, o inquérito foi instaurado, as pessoas serão ouvidas, abrangendo desde as pessoas que praticaram crimes nos territórios indígenas, até os responsáveis pelo abandono sanitário e assistencial no que se refere à alimentação. Então, nós temos, por exemplo, o tema da saúde indígena. O Ministério Público Federal em Roraima diz que houve desvio de recursos federais. Então, o inquérito vai cuidar desses assuntos para garantir que haja punição, e a punição previne. É importante lembrar isso. A morte de 500 crianças não pode ficar impune. E no que depender do governo do presidente Lula, não ficará. Mas, claro, que nós precisamos também prevenir que essas ocorrências nunca mais aconteçam no Brasil. E o senhor também se pronunciou recentemente sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal e trata de uma nova norma que estabelece que as distribuidoras de valores imobiliários não precisam mais apurar a origem do ouro que elas comercializam. Qual é a preocupação nesse caso e como é que isso se relaciona com o garimpo ilegal em terras indígenas, ministro? Essa lei, infelizmente, permite que ouro ilegal, como que por encanto, se transforme em ouro legal. É como se fosse uma lavagem, porque as distribuidoras que compram ouro não precisam mais ter certos cuidados, cautelas, porque se presume a boa-fé do adquirente e do vendedor. Então você pode, a essas alturas, ter ouro oriundo de terras indígenas, você pode ter ouro oriundo de outros países, ouro oriundo de roubo, e que vai, por algum mecanismo, por falta de fiscalização, inclusive privada, levar a que haja esta facilitação do destino do produto do crime. Então, nós consideramos que essa lei é inconstitucional, há uma ação proposta por alguns partidos. Eu enviei o tema formalmente ao advogado-geral da União, ministro Messias, para que ele estude, examine e dialogue, claro, com o Supremo, porque a representação judicial da União é feita por ele, para que veja se é o caso de o Supremo julgar, porque isso seria uma forma de descapitalizar o garimpo ilegal no Brasil. Ministro, vamos falar de mais um assunto. Uma das primeiras medidas adotadas pelo senhor foi a revisão e revogação de decretos que tratam sobre a permissão para porte e posse de arma de fogo no país. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é que mudou e como é que isso pode ajudar a reduzir crimes como os de feminicídio e até crimes de trânsito. Nós temos situações diversas que mostram que essa proliferação de armas é nociva. Você exemplifica feminicídio, crimes de trânsito. Nós vimos invasões em escolas. Então, armas devem, infelizmente, ainda existir, porém, devem estar nas mãos certas. Polícias, as Forças Armadas, armas, de um modo geral, não devem estar difundidas na sociedade porque aumenta a prática de crimes. Então, o presidente Lula editou um decreto no dia 1º de janeiro
Esse decreto suspendeu a compra de novas armas de uso restrito, a exemplo de fuzis, por exemplo, suspendeu a abertura de novos clubes de tiro e suspendeu também a concessão de novos registros para caçadores, atiradores e colecionadores. 90 dias de suspensão, temos um grupo de trabalho fazendo o decreto definitivo. Esse decreto definitivo vai pôr fim ao liberou geral, vai diminuir o número de armas em circulação e toda a literatura especializada no mundo mostra que essa é uma forma de prevenir a violência. Quando você reduz armas, você reduz a violência. E também é muito importante dizer que grande parte desse liberou geral das armas alimentou quadrilhas que assaltam bancos, organizações criminosas, porque há provas de que uma parte dessas munições, dessas armas adquiridas legalmente, seja por roubo, seja por furto ou eventualmente até por venda, estavam indo sustentar organizações criminosas e essa, portanto, é uma política errada que nós estamos corrigindo. Tá ok, nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado, boa noite a todos os brasileiros e brasileiras. É uma grande alegria estar aqui. Meus cumprimentos a vocês que fazem esse sistema público tão importante para o nosso país.